Olá, amigos do EJA. Eu sou o professor Ivon e não estou no estúdio fora não, estou dentro da minha própria casa aqui, que eu gosto dessas parafernálias todas. Estamos aqui para gravar um vídeo sobre a avaliação por competências e baseado num outro vídeo do mestre Nilson Machado, chamado Educação por Competências. Vou tocar um pouquinho dele aqui para a gente ouvir. Olá, nós estamos aqui para conversar com o coordenador, uma figura importante na organização da escola, sobre a questão das competências. O debate sobre as competências e sobre uma aparente contraposição entre a ideia de disciplina e a ideia de competência tem estado vivo no mundo a partir de 93, 94, aqui no Brasil a partir de 98 com o Enem. Bom, na verdade o vídeo do mestre, ele diz sobre educação por competências, né? Ou através de competências. E ele já começa dizendo que existe um choque entre disciplinas e competências. Na verdade, competência é um fruto da disciplina ou do conteúdo. Porque não existe competência sem algum conhecimento teórico. O que a gente busca hoje na educação moderna é tentar ensinar além do que está no livro, do que está na net, ao aluno adquirir competências, a ter o que a gente chama de pessoalidade. Respeitar a pessoalidade, não a personalidade apenas. A pessoa, as pessoas. Vamos ouvir mais um pouquinho. E a fragmentação disciplinar, lidar com essa fragmentação, essa é a seara fundamental do coordenador. A nossa fragmentação das disciplinas. Realmente o aluno fica um pouco perdido com toda aquela teoria, sem saber exatamente no que vai usar. Vamos falar do ensino médio, a matemática, dando seus logaritmos, as suas equações, mas não mostra na vida real, lá na prática, aqui na minha casa, ou na casa deste aluno, onde ele aplica isso, onde acontece isso. Os movimentos da sua bicicleta, o aro, a catraca, o mecanismo, a sua casa. Ele fica meio que perdido somente com disciplina, sem a gente mostrar onde aplica-se isso na vida real, no mundo de hoje. Continuando, vamos ver o que diz o mestre a respeito dos 3 pilares das competências. A ideia de competência tem a ver essencialmente com 3 coisas. Primeiro, competente é gente, pessoa. Não existe objeto competente, não existe computador competente, livro competente. Então, percebam, competente é pessoa, são pessoas. A pessoalidade é fundamental e a busca da integração das diversas disciplinas se dá justamente nessa colocação do foco das atenções nas pessoas. Um segundo elemento, além da pessoalidade, é o âmbito. Quem fala de competência, fala de competente em alguma coisa, em algum âmbito, algum contexto. Não existe a ideia de competência assim, competente para o que der e vier. Não é? E um terceiro elemento é que a ideia de competência está associada, não é, à mobilização, a pôr em ação aquilo que se sabe. Mobilização. Não existe pessoa competente em tudo. A pessoa tem determinadas competências que ela quer adquirir e que nós temos que nos atentarmos a isso. Nós temos alunos vários, de várias idades, dentro de uma mesma sala de aula,
Alguns com várias competências e outros com poucas competências, mas todo mundo tem alguma competência em alguma coisa que cabe ao professor descobrir a personalidade desse aluno, a sua pessoalidade, e assim interar com este aluno, promover a competência. É o grande segredo, promover. Vamos ver mais um pouquinho. Então, a competência significa uma pessoa íntegra, integrada. Íntegra no que se refere aos valores e integrada com os outros. A ideia de mobilização, que é fundamental para a caracterização da competência, é a mobilização do que se sabe, do conteúdo. Portanto, as disciplinas são o alimento das competências. Não dá para a gente ter na escola professor de competência. Nós vamos ter sempre professor de disciplina, de conteúdo. Percebam bem a diferença entre disciplina e competência. A competência precisa da disciplina. A disciplina é a base para se adquirir uma competência. Caso contrário, a gente não pode mobilizar, a gente não consegue realizar. Mobilizar significa junto com os outros. A competência não é individual. Ela só existe se existirem outros que até comprovem essa competência ou usam a minha competência. O professor não pode apenas avaliar os conhecimentos que o aluno tem nas teorias, nas bases tecnológicas. Nós temos que avaliar as competências de cada um. Isso fica um pouco complicado, visto que as competências adquiridas por cada um são diferentes. Nós temos que ter uma certa sensibilidade para avaliá-los dentro do seu grau de conhecimento, aquela competência que eu estou observando ou despertando no meu aluno. Eu acho que é assim que funciona. O professor competente, hoje na escola, não é em primeiríssimo lugar, um mediador. A capacidade de mediação é absolutamente crucial. Quem fala de mediação fala de conflitos. A capacidade de mediar, a mediação. Mediar não é só conflitos. Mediar é tudo. É se relacionar. É conseguir, às vezes, dissolver um conflito. Minimizar o conflito. É amizade. É como se fosse um amigo. O professor tem que ser amigo do seu aluno. Ou ele não vai se abrir para ele. O professor precisa que o aluno se abra para ele, para que possa conhecê-lo profundamente. E assim, avaliar as suas competências e até dar algumas sugestões que o aluno ainda não observou, que ele tem certas habilidades para adquirir aquela competência já nele, nata nele, nasceu com elas, ou de família. Na verdade, finalizando, que o meu vídeo vai ser um pouquinho curto, não igual ao do nosso mestre, de 20 minutos. Aliás, existe no YouTube vários vídeos dele, vale a pena conferir. Eu acho que, primeiro, saber mediar conflitos é uma maneira de avaliar competências, porque as competências podem gerar dentro de uma sala de aula disputas, que às vezes podem ser saudáveis e às vezes não. Tecer relações, esse é o segredo, entre professores com professores, criar um espaço para que isso aconteça. Hoje, o espaço dos 30% das nossas horas aí poderia ser usado dentro da escola, num espaço de convivência, bem equipado, com tudo que tem direito, para os professores trocarem informação e se relacionarem. Do mesmo jeito que também nós temos que ter espaços de convivência para que os alunos também troquem as informações entre eles e que o professor seja acessível ao aluno
fora da aula, porque bateu o sinal, o professor some. E aquele aluno que queria conversar particularmente com o professor não tem essa chance. O professor tem que ficar lá os 30% dele lá, num espaço de convivência, preparando aula, sei lá o que for, mas atendendo também o aluno pontual, aquelas equipes, ouvir as ideias dele, incentivá-las. Eu acho que uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas é contar histórias. Eu dava aula de física, então contava história particular da vida do Newton, floreava, contava fábulas, tornava aquele tal de Newton interessante, uma pessoa. O volt, o ohm, o ampere, o watt, isso da minha área, mas existe da química, o Becquerel, existem muitas histórias bonitas da vida que você, ao contar, desperta o interesse do seu aluno. Fabular é o grande segredo de uma aula teórica, que normalmente é muito chata. E daí observar o interesse, o prolongamento do assunto que o aluno vai poder fazer sozinho agora que ele conhece um outro lado daquele cientista que fez aquela fórmula chata que ele tem que decorar para resolver os problemas. Dessa maneira a gente está exercitando a sua imaginação. E a competência começa por exercício de imaginação. Senhores, eu acho que tá bom por enquanto. Eu prometo fazer um outro vídeo. Mas eu tenho vídeo meu também no YouTube aí de aulas. Quem quiser assistir, chama Fontes Chaveadas. Muito obrigado, um forte abraço, nos vemos brevemente.